Cá estamos novamente. Foi uma pausa muito curta, ou não sei, depende. Deu para tomar um café, talvez, não sei. Terezinha, cá estamos nós. Bebemos uma aguinha, não foi? Bebemos uma aguinha aromatizada maravilhosa. Vamos continuar a falar sobre um seguro que eu não conhecia, que é exatamente o tal seguro de reposição salarial, que eu acho que é muito importante, não conheço, mas a Terezinha vai nos ajudar também a esclarecer em que situações é que devemos ou podemos, visto que não é obrigatório, mas essencialmente em que situações é que será conveniente recorrermos também a este tipo de seguro. Terezinha, ajuda-me. Não, de facto, eu como estava a dizer, isto é de desconhecimento geral, este seguro, porque as seguradoras, de uma forma geral, não o fazem. Só há uma seguradora, 2 seguradoras que o fazem em Portugal, e talvez este desconhecimento por parte dos profissionais liberais. Este seguro vem, no fundo, repor a perda económica que um profissional liberal tem, e a perda económica é a remuneração dele, se estiver incapaz de trabalhar. Uhum. E o que eu digo é, quando ele está incapaz de trabalhar, ele não ganha e por esse facto não paga as contas. Pois. E isto é grave, porque todos nós temos o nosso nível de vida e para o manter temos que ter, de facto, as boias de salvação suficientes para que essa remuneração não fique em perigo. E o seguro de reposição salarial o que faz é, quer a pessoa esteja doente, quer a pessoa esteja acidentada, ela vai pagar uma remuneração que é escolhida pelo profissional liberal, portanto aquilo tem vários planos e ele vai ver qual é o que se adapta ao seu rendimento médio. Exatamente. Okay. Eu vou dar um exemplo. Imaginemos o caso de um rendimento médio e vamos para os 1.500 euros, por exemplo, mensais, que é o plano mínimo. Esses há menos, mas de uma forma geral as pessoas optam, por exemplo, no mínimo para os 1.500 euros mês. Esses 1.500 a seguradora vai-lhe pagar durante 2 anos, se essa incapacidade se prolongar de uma forma permanente, ou até ele pode entrar depois numa alta médica e depois ter uma recaída. E uma recaída volta outra vez a fazer a participação à seguradora e volta a receber. Pode fazer isso várias vezes? Pode. Não tem um limite, ou seja, sempre que acontecer uma situação dessas necessária, pode recorrer. Até pode haver acontecimentos diferentes, doenças diferentes. Exato. Até posso ter um ano, posso ter um acidente e posso ter uma doença. Mas eu posso participar estas vezes sempre. E se acontecer as 2 coisas ao mesmo tempo? É difícil. Acidental. Isto é quase que ter um infarto quando estava na bicicleta e cair é um acidente. Mas a primeira origem que causou o acidente foi a doença. Porque foi um infarto. Muito bem. Por exemplo. Exatamente. E aí, podes escolher o seguro? Tiveste o acidente, mas devido a uma doença, agora já clinicamente, eu sei, mas aí clinicamente vai haver um relatório clínico que vai explanar o que é que contribuiu para a causa daquela incapacidade. Em primeiro lugar foi o quê? Foi o acidente? Foi o acidente que provocou o infarto? Ou foi o infarto que provocou o acidente? Bom, isto é uma coisa muito complexa, não é? Complexo. Clinicamente falando. Nem queria entrar por estes fatores, mas a ideia é, principalmente, o profissional liberal não estar desprotegido do seu rendimento, tendo esta apólice sempre a vigorar. Mais ainda, e isto é importante ser dito, um profissional liberal, a Segurança Social, só lhe paga até 365 dias uma baixa. Em Portugal, a Segurança Social, no profissional liberal, só paga durante o ano. Ponto. Não podes estar doente mais tempo. Não. Poder pode, não vai a pagar mais. Não recebes. Não recebe. É. No caso desta apólice, ou deste seguro, este seguro paga até 2 anos. Okay. Situações mais graves, o caso de problemas oncológicos, por exemplo, ou até um AVC que provoca uma paralisia parcial da pessoa, até à sua recuperação clínica, pode demorar efetivamente muito tempo. E 1 ano não chega, portanto ele vai receber, obviamente, a Segurança Social, mas também vai receber desta parte do seguro. Portanto, ele vai receber os 2 rendimentos. Agora, este vai, naturalmente, até um período muito mais longo que a Segurança Social lhe dá. E isto é preciso ter consciência, pessoal liberal, destes factos. Porque ele não sabe.
Ele registra-se na Segurança Social, pois não. ele abre atividade e depois estas coisas que Não deviam faz até ideia. ser informadas ao personal liberal, ele não o faz. E, portanto, eu acho que nós, e eu em particular, quando estou a fazer uma avaliação dos seguros para um personal liberal, esse personal liberal, eu dou-lhe esta informação toda. Exatamente. É importante que ele tenha noção disto. Porque às vezes nem... Lá está, é o que tu dizias, quando nos inscrevemos como profissionais liberais, a primeira coisa que procuramos é o contabilista, não é? Para nos ajudar. Naturalmente. O que é que eu escolho, o que é que eu faço, para que lado é que eu vou. Exatamente. E essa parte da segurança social ou dos seus Direitos. acabamos por nem sequer saber. Sim. Que era o que tu dizias, a baixa, o profissional liberal só tem direito a um ano de baixa e já E a partir do tem. 11º dia, atenção, os primeiros 11 dias não paga. Pois, os primeiros 11 dias A Segurança Social não paga. Conta, não é? Sim. Ou seja, nós não fazemos a mínima ideia sequer desses direitos que nós temos em termos de segurança social, não é? Exatamente. E depois ficas doente e não sabes o que vai acontecer. Por isso é que é importante, lá está, teres algum conhecimento prévio, não só em termos de segurança social, mas em termos de todos os outros modos que tu possas ir buscar essa tua segurança em termos financeiros, como é evidente, em termos de recuperação, não é? É mesmo isso. Por isso é que eu achei que, cronologicamente, de importância, este seguro, de facto, é de extrema relevância para um profissional liberal. Porque é a proteção do rendimento. Exatamente. E não há coisa mais importante que a proteção do seu rendimento. Porque é ele que faz com que as contas sejam pagas e continua a manter o seu nível de vida dele e não só dele, mas também da família, caso ele tenha um agregado familiar que também viva do rendimento dele. Do atenção. rendimento, exatamente. Porque muitas das vezes há sempre dentro de casa um que ganha mais do que o outro. E se for este o caso, bom, então isto aqui é crucial. Quando estamos a falar de uma pessoa solteira ou uma pessoa que não tem família, bom, torna-se também mais relevante porque ele só depende exclusivamente daquilo que é o seu rendimento. Exatamente. Por isso é que eu entendi que este seguro é altamente importante e que as pessoas não sabem, de facto. Pois não. E realmente é importante dos dois lados, quer estejas sozinho, quer estejas acompanhado, sempre. Com dependentes, não é? Com dependentes. Pessoas dependentes que dependem do teu trabalho, da tua Exatamente, isso mesmo. É ótimo. Muito bem, obrigada, Teresinha. Já fiquei muito mais elucidada hoje. Portanto, já vais fazer o seguro hoje. Eu tenho a impressão que sim, temos que falar logo de seguida, quando falamos. Ora bem, dentro daqueles, já vimos que não são obrigatórios, falaste já deste da reposição salarial, existe mais algum seguro que tu consideres que seja importante, pelo menos participar as pessoas, dar a conhecer um profissional liberal, dar a conhecer a existência desse seguro? Existem agora mais 2, 3 seguros que eu também vou colocar para a sua cronologia de importância, que é o seguro de saúde, por exemplo. O seguro de saúde teve um crescimento brutal. Nós temos neste momento, sensivelmente, 4,5 milhões de pessoas seguras em seguros de saúde. Porque isso é muita gente. Estava aqui a fazer a percentagem mentalmente. Em Portugal já temos sensivelmente 4,5 milhões, quase 5 milhões. E isto porquê? Porque o Covid também veio acelerar aqui o processo e a degradação do serviço de saúde. As pessoas começaram a desacreditar-se daquilo que era a assistência médica nos hospitais públicos e passaram para os hospitais privados. Não é por acaso que o número de hospitais privados tem crescido brutalmente, porque há aqui uma desacreditação, digamos, do Serviço de Saúde. Continuo a achar que naquilo que é uma doença grave, naquilo que são as coisas graves, o Serviço de Saúde, acho que tem um impacto e melhor serviço do que os hospitais privados. No entanto, naquilo que é a consulta corriqueira, o tratamento, o exame, algo que eu preciso fazer muito rapidamente, não é o Serviço de Saúde que me vai ajudar, aí sim entram os seguros de saúde. E, de facto, os seguros de saúde tiveram um crescimento brutal em Portugal, na ordem dos 19%, continuam a ter. Desde o Covid para cá? Desde o Covid para cá tem tido níveis de crescimento muito grandes e é uma ferramenta de assistência clínica que o profissional liberal pode ter consigo. Ou seja, e dentro do seguro de saúde... É um complemento também, funciona como um complemento. Não é? É um complemento, porque, por exemplo... Quando eu entro no seguro que eu não referi, mas no seguro de reposição salarial, ele também tem uma parte que é uma despesa médica que paga, mas é só por acidente. E, portanto, quando entramos na doença, ou é o Serviço de Saúde que paga, ou então entramos nos seguros de saúde. E os seguros de saúde o que vão pagar é todas as despesas médicas que ocorrem quando eu faço um tratamento, uma consulta, uma cirurgia, o que for. E por isso eu entendo
que o profissional liberal deve ter sempre este seguro-saúde que é crucial. Lá está, mais uma vez, tem a ver com aquilo que é o equilíbrio físico. E, portanto, ele se também não estiver bem, também não trabalha. E emocional, não é? E emocional. É a sensação de que, se eu tiver um seguro-saúde, se tiver um problema, estou sozinha em casa, ou porque sou solteira, ou que nem consigo sair de casa, eu até tenho o médico ao domicílio, porque o próprio seguro-saúde permite que vá fazer uma consulta online ou uma consulta ao domicílio. Caso contrário, eu vou ao hospital privado e faço as consultas e os tratamentos. Este seguro de saúde eu acho que era um pouco desacreditado, mas realmente este crescimento que tem havido, nota que as pessoas cada vez mais confiam e acham meritório ter este seguro de saúde, não é? Eu acho que nunca foi desacreditado, o seguro nunca foi desacreditado. Acho que sempre houve seguros de saúde, mas de facto o grande boom que ocorreu foi durante o processo do Covid. Ele já tinha níveis de crescimento, não eram consideráveis, mas eram interessantes, mas o Covid arrebentou com isto tudo. Eu posso dizer que durante o confinamento das pessoas, por exemplo, houve uma seguradora que fez, num mês, 30 mil consultas online. As pessoas não podiam sair de casa, ponto. E, portanto, mas elas tinham que fazer prescrições médicas, ou seja, fazer os medicamentos, eles tinham que ter isso tudo. E, portanto, tudo era feito online. E, portanto, o impacto que isto teve neste período de confinamento foi uma coisa extraordinária por parte do serviço das seguradoras, que inclusive nesse processo melhoraram substancialmente, tiveram que evoluir substancialmente aquilo que eram os seus níveis de serviço aos seus clientes. Exato. E portanto, tudo isto foi um desenvolvimento tremendo. O Covid veio trazer estes desenvolvimentos enormes nos seguros de saúde e as próprias seguradoras que desenvolveram produtos que eu acho que são incríveis. Há uma área muito importante, curiosamente, eu particularmente não dou relevo, mas a maior parte dá relevo, que hoje é a saúde mental. Sim. Hoje em dia o nosso próprio trabalho provoca-nos... O seguro de saúde é genérico, não é? Genérico. Não existe nenhuma apólice, digamos, específica. Não, cada seguradora tem não é? Sim, cada seguradora tem as suas coberturas, os seus produtos, mas houve 2 ou 3 que desenvolveram coberturas, de facto, na área da saúde mental, que é as consultas de psiquiatria, as consultas de psicoterapia, as consultas de psicologia, e curiosamente as pessoas, até os mais jovens, quando me pedem um seguro de saúde, pedem-me isso. Que eu fico curiosa, não é? com isso, porque nem me lembraria tal facto. Por outro lado, o crescimento também se deve a que as próprias empresas hoje oferecem o seguro de saúde aos colaboradores. É uma forma de retenção do colaborador, é uma forma de remuneração adicional. Exatamente. Quando entramos no profissional liberal, que aqui o que interessa é ele não estar sozinho. Exatamente. E pensar nas possibilidades em termos de seguro de saúde, quais são as possibilidades que ele tem. Exatamente. A saúde afeta todos em geral. Eu costumo dizer, eu posso deixar de comer 2 vezes fora hoje, mas o seguro de saúde tem que fazer parte da minha vida. Mas isto sou eu, porque eu olho e vejo e assisto a muitas situações que ocorrem nos meus clientes. E, portanto, por isso é que eu ligo diretamente com o sinistro, não é? Portanto, percebo e aquilo que eu não quero que aconteça a mim, o que acontece aos outros, por exemplo, não é? E às vezes olhamos para isto de uma forma muito, muito pragmática. E por isso é que eu entendo que, de facto, o seguro de saúde deve fazer parte do nosso portfólio de seguros. Sim, isso também acho. Também concordo. E lá está, falavas aí muito bem que há várias empresas hoje em dia precisamente atribuem esse seguro de saúde. Como uma regalia. É verdade, sim, senhor. Seguro de saúde. Mais algum que me aconselhes a mim, como profissional liberal, a todos nós como profissionais liberais? Eu vou dar um exemplo que é o seguro de vida. O seguro de vida entra logo a seguir àquilo que é o seguro de saúde. E o seguro de vida, muitas vezes as pessoas confundem o seguro de vida obrigatório, que é feito no banco, quando se faz um empréstimo de habitação, por exemplo, que é obrigatório fazer sempre o seguro de vida, e normalmente as pessoas dizem, mas eu já tenho um seguro de vida. Está bem? Não tem o seguro mais, de vida, pois não? Pois precisa, e vou dizer porquê. Porque o seguro de vida, quando eu faço um empréstimo, é para garantir de que aquele imóvel ou aquele empréstimo fica pago se me acontecer alguma coisa, nomeadamente um falecimento ou uma invalidez
onde eu deixo de exercer a minha atividade profissional definitivamente. Okay. E isso serve para... Qual é a nossa grande despesa, a maior despesa que nós temos? É o crédito à habitação. Claro. No seio de uma família, há outras despesas, colégios, etc. Mas o grande custo é o crédito à habitação. E, portanto, a casa fica paga. Só que há o resto. Como é que eu me vou manter o meu nível de vida depois, deixando de trabalhar? Então, o seguro de vida entra aqui naquilo que é compensação económica, com um valor que eu comprei, né? Eu posso dizer, e vou dar o meu exemplo, eu tenho um seguro de vida de 250 mil euros. E isto porque eu sou solteira, não tenho filhos, mas não é que a morte aqui seja para mim uma preocupação, mas a invalidez é. Sim. Porque se eu ficar inválida e deixar de trabalhar, as pensões de invalidez que o Estado nos atribui depende daquilo que é a contribuição de remuneração que eu declarei ao longo dos últimos anos. Pode não ser muita. Não. E as pensões de invalidez são muito baixas. Não? E, portanto, se um profissional liberal deixar de trabalhar porque teve um problema oncológico e esse problema oncológico, de facto, ele ficou completamente arrumado para a sua vida profissional, como é que ele vai sobreviver com uma pensão de invalidez de acordo com as remunerações que ele declarou ao longo da sua vida contributiva na ação social? Exato. E este fator, de facto, muitas das vezes as pessoas não pensam nisto. Então, o seguro de vida tem um papel preponderante que é, e no meu caso, vou dar aqui o exemplo, que é, eu comprei 250 mil euros, se eu hoje ficasse inválida, eu teria que receber esse valor da seguradora, que era o valor que até a minha da reforma me iria sustentar, no fundo. Exato. Claro que depois dizem assim, mas para uma pessoa de 50 e tal anos, ou o que seja, estamos perto da reforma, 50, pois é, mas se for uma pessoa de 30 anos, até chegar à reforma, é muito tempo. Falta muito tempo. Então, 250 mil euros pode não chegar. Mas isso é uma área que eu ajudo as pessoas a fazer o cálculo daquilo que deve ser e de acordo com o budget que a pessoa tem para comprar isso. Sim. Ou seja... Sim, aliás, tu tens que fazer essas simulações todas. Eu tenho que fazer essas simulações. Eu tenho que ajudar. Aliás, eu tenho um perfil do profissional liberal, dos vários seguros. Ele diz-me, o meu orçamento para isto... Isso era uma pergunta que eu tinha para o fim. Pronto. E eu aqui ajudo. E depois disto tudo, então quanto é que eu vou pagar só em seguros? Exatamente. Ao fim de um ano. Mas aí... Falámos disso no fim. No fim. Agora, eu ajudo o profissional liberal, no fundo, a quantificar aquilo que é bom para ele hoje. Não quer dizer que daqui a um ano ele possa alterar. E podemos fazê-lo. Sim, podem ser feitas atualizações. Sim, podem. Okay. Anualmente pode ser feito. Pode fazer um downgrade ou um upgrade àquilo que ele comprou. Okay. Há uma coisa muito importante que eu tenho que dizer aqui naquilo que é o seguro de saúde e o seguro de vida. Em ambas as situações, as pessoas, quando o fazem, têm que ser saudáveis. Atenção. Claro. Porque muitas vezes as pessoas têm um problema de saúde e vão a correr para fazer um seguro de saúde. E é uma exclusão. E, portanto, o que eu peço sempre é, façam os seguros previamente. Todos nós vamos ficar doentes em determinado momento da vida. É inevitável. Pode ser mais cedo ou mais tarde, mas a ideia é, façam enquanto têm saúde. Porque depois a seguradora faz o escrutínio de não vamos aceitar porque já tem este problema de saúde. Atenção. Ou então vamos agravar o seguro porque pelo facto de ter este problema. E, portanto, e por isso o seguro de vida, e agora voltando à importância do seguro de vida, é de facto garantir mais uma almofada que aquela pessoa possa ter da sua vida privada. Sim. Principalmente a parte, e mais uma vez, aquilo que é a estabilidade económica da pessoa. Estabilidade, exatamente. Que às vezes fica um bocado esquecida, não é? Só começa a trabalhar e pensa, não vai acontecer nada, não é? Exatamente. Não vai, vou já trabalhar, fazer tudo, não vai acontecer nada de mal. É verdade. Eu fiz uma vez um post numa rede social em que dizia, eu sou o super-herói, nada me acontece. Exatamente. Só acontece aos outros. E de facto nós não somos super-heróis, não andamos com capas do Superman, mas a verdade, porque todos nós vamos passar por momentos da vida menos agradáveis e por esse facto temos que dar resposta através de alguns seguros para que o equilíbrio da nossa vida profissional e económico esteja estabilizado. Temos que porque senão é uma desgraça. Seguro, não é? O caminho seguro. Exatamente. E eu já assisti a situações muito complexas
em que a vida das pessoas ficou completamente caos, em causa. não é? Em causa. Exatamente. Tu agora deixaste-me aqui a pensar. Mas vai, eu tenho seguro de saúde, tenho seguro de vida, não tenho seguro de reposição salarial, tenho que ver o que é que me falta aqui, não é? Nós vamos ver o que é que nos falta em termos de seguro. Vamos fazer aqui uma breve pausa. Agora é a hora do café, não é? Já a hora do café. Agora já não é água, agora é mesmo café. Até já, então.